da maneira que tu queres, Senhor amado. Não da maneira dela, mas sim da tua, Senhor. Que ela seja usada tremendamente neste lugar, Senhor. Que ela possa, Senhor, ser a tua boca esta noite, Senhor. Mas, Senhor, primeiramente, Senhor, te peço, guarda a vida dela, Senhor. Guarda a saúde dela, guarda o entendimento dela, mente, Senhor. Guarda a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, e usa, Senhor, da maneira que te apraz a ser usada a tua serva, porque ela é tua, Senhor. Ah, Senhor, ela é tua, Senhor. Então usa a tua filha da maneira que tu queres, Senhor. E abençoa ela, Senhor, com rica bênção, Senhor. Que ela seja um canal de bênção para nossas vidas, Senhor. Sendo usada esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o Senhor. Tudo bem? É a primeira ceia de 2026. E para mim é um privilégio essa oportunidade, mesmo sem merecer, o Senhor está nos dando. Abre a tua Bíblia em Daniel, quem vai estar lendo é o Tiago. Daniel capítulo 3. Ele vai ler do 16 ao 25, é isso, né? 16 ao 25. Daniel 3, 16 ao 25. Daniel capítulo 3. Do versículo 16 ao 25. Pode ler, Tiago. Daniel 3, 16, a partir do verso 16, diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Satanás é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do fogo de forno ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Traga o tema. Mas nessa aqui, nós vamos falar sobre homens posicionados em Deus. Homens posicionados em Deus. Mas deixa eu esclarecer. Quando se fala homens, eu estou falando de ser humano, tá? É um todo. Homem e mulheres. Amém, igreja? Tá entendido? Então você vai ver
que o rei Nabucodonosor, havia uma lei ali. Ninguém pode, todos tinham que se curvar diante de uma estátua, certo? Se não, eram lançados na fornalha. E essa fornalha, ela não estava no normal dela. Ele mandou aumentar 7 vezes mais. Quando ele soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da imagem de ouro. Então, igreja, para mim trazer essa mensagem, eu procurei muito versículo, mas esse versículo aqui, essa mensagem aqui de Daniel, foi a que mais me impactou. Sabe por quê? Porque foram homens que agiram de uma maneira radical. De manhã nós estávamos falando um pouco na escola dominical sobre o evangelho que estão ensinando, que estão pregando por aí de uma maneira superficial. Um evangelho que não é verdade. O evangelho verdadeiro, o evangelho autêntico, ele precisa te mostrar a real. Infelizmente não estão mostrando mais. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar de homens posicionados em Deus. Igreja, homens posicionados em Deus para vencer mais um ano de 2026. Esses homens, a igreja, ela precisa estar posicionada em Deus. Você tem noção? Eles enfrentaram alguém todo-poderoso, alguém que tinha o poder para destruir, para acabar com eles, e foi o que ele fez. Mas quando ele vê a situação, quando ele olha, ele não vê 3, ele lançou 3 na fornalha, mas quando ele olha, ele vê 4. Glória a Deus, aleluia. Interessante que os homens que jogaram os 3 na fornalha morreram. Isso impactou o rei. Então, igreja, deixa eu te falar algo. Eu quero que tu preste bastante atenção no que você vai ouvir essa noite. Você precisa entregar tudo. Deus nos ungiu, nos escolheu, chamou para nós não fazer pela metade. Deus não é Deus de 50%. Deus é Deus de 100%. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, essa noite, a primeira coisa que eu preciso dizer para a igreja é que a igreja precisa entregar tudo. Deus nos escolheu, igreja, para brilhar lá fora, para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado através da nossa vida lá fora. Eu preciso entender isso. O que foi que o Senhor me ordenou para fazer? A primeira coisa que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se vivesse todo o tempo trancada numa igreja, se o Senhor está dizendo ide. Então o evangelho ele precisa ser pregado através de mim, através de você. Mas isso só vai acontecer eu, como uma mulher de Deus, eu preciso me posicionar. Amém, igreja? Amém, igreja? Você, como homem de Deus, você precisa se posicionar. Não é mais o que eu quero. O homem posicionado em Deus, ele começa a entender que ele não se governa mais. O homem posicionado em Deus, ele já não faz mais o que ele quer, mas o que o Senhor quer. O homem posicionado em Deus, ele conhece o caminho, ele sabe a direção, ele sabe o caminho, ele conhece o Deus dele, e ele sabe que se ele passar pelo fogo, as chamas não arderão nele, e se ele passar pelas águas, elas não submergirão, porque o Senhor é com ele. Aleluia! Está entendendo, igreja? O homem posicionado, ele não teme nada, ele vai, ele
Ele diz a verdade sem medo de nada, porque ele sabe, ele é posicionado não no homem, ele é posicionado em Deus, e Deus se responsabiliza. É Deus que ordena, é Deus que diz, é Deus que dá a direção, é Deus que dá as armas. Eu preciso entender que quando eu aceitei a Jesus, ele me revestiu do seu poder, aleluia, e tudo que eu preciso está em mim. Eu não sou qualquer uma, mas eu sou lavada, remida pelo sangue de Jesus. Então se ele diz ora, eu oro, se ele diz prega, eu prego, se ele diz louva, eu louvo, se ele diz vai, então eu vou, fica, eu fico. Eu preciso obedecer, mas isso só vai entender se eu estiver posicionada em Deus. A igreja está viva? A igreja está viva? Aleluia. Às vezes, igreja, eu tenho 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas eu não conheço o que é posicionamento. Tu vai aprender. Tu vai aprender, igreja. Nem que seja as duras penas, tu vai aprender. Porque o Deus que eu sirvo, ele ensina direitinho. Ele ensina, igreja. Então, igreja, você precisa entregar tudo. Para isso, você precisa ser um homem posicionado em Deus. O homem posicionado em Deus, ele entrega tudo. E eu digo o seguinte: eu quero me gastar e deixar ser gasta. Eu, pastora Rosângela, eu não sei qual é a tua expectativa para esse ano. Eu não sei. Eu não sei, igreja. Eu não sei. Mas a minha expectativa é morrer vazia, cansada e cumprir tudo que o Senhor me confiou, entregou na minha mão para fazer, igreja. Eu vou morrer vazia. Eu vou entregar tudo. Aleluia. Para isso, eu preciso me posicionar em Deus. Deus não quer que você termine a tua caminhada como um homem comum. Deus não quer que a mulher, você mulher, termine a tua caminhada, continue a tua caminhada como uma mulher comum. Termina a caminhada como uma mulher comum. Qual é a tua mudança de 2025 para 2026? O que foi que mudou em mim? E o que foi que mudou em você, igreja? O que foi? Coisa linda, né? A gente pode gritar, o som tá bonito. Eita, Deus. Deus não quer que você termine a tua caminhada como homem comum, igreja. Você acha que eles eram comuns, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não, igreja, é três doidos. Não é verdade? É três doidos. Olha, se tu não fizer isso, se tu não dobrar o teu joelho diante dessa estátua, tu vai morrer na fornalha de nem tchum. Por quê? Eram homens posicionados em Deus. O homem posicionado em Deus, ele não tem medo de nada. Deus não te chamou para ser comum. Deus não te chamou para ser comum. Posicionamento é interessante, igreja. Posicionamento de Adão, olha só. Posicionamento de Adão, apesar de estar no jardim, gera sobre ele e de toda a descendência maldição, pecado, juízo e julgo. Mas a posição de Noé, na sua geração, gera não só sobre ele, mas sobre toda a sua genealogia, bênção, proteção, governo, provisão e autoridade. Olha a diferença. O homem que não está posicionado. Igreja, na verdade, o homem posicionado não muda só sua casa.
mas ele estabelece bênção sobre as gerações que vêm depois dele. Isso é lindo. O homem posicionado não perde tempo se questionando do pai que teve ou da ausência do pai que nunca teve. O homem posicionado, ele é diferente, ele vive o agora, com expectativa de um futuro melhor em Cristo Jesus. Ele não vive lá no passado. Não, passado, passou. Não interessa quem foi, quem é, onde mora, quem é a família, quem é a descendência. Não, ele está posicionado em Deus. A visão dele é o céu. Aleluia, igreja, Deus está falando. Fica atenta, esquece tudo lá fora. Aterriza na igreja, vive esse momento. O homem posicionado, ele cancela uma maldição hereditária e determina uma bênção sobre sua geração, porque ele tem poder para isso. É triste você ouvir um crente dizer assim: a minha mãe morreu de câncer, então eu vou morrer de câncer. A irmã já está esperando o câncer, porque a mãe morreu de câncer. Ei, uma mulher e um homem posicionado, ele tem autoridade para quebrar, para anular qualquer tipo de maldição. Aleluia! Entenda isso. Amém? Ele tem o poder para cancelar isso. O homem posicionado, ele entende que seus filhos estão contando com a sua paternidade. O homem posicionado, ele não tem tempo para reclamar. Ele usa o que tem. O homem posicionado, ele está ocupado demais. De mais e mais, de ouvir os céus. Ele não tem tempo para picuinha. Porque o homem posicionado, ele só ouve o céu. E o homem que ouve o céu, ele não vai ter tempo para ver as coisas que não servem na terra. Ele está ligado com o céu. Amém, igreja? Mas o homem fora da posição faz do jardim o inferno. O homem fora da posição. Deus te chamou para uma posição no seu reino, igreja. Deus chamou a igreja, plenitude de Cristo, para uma posição no seu reino. E quando você ocupa esse lugar no reino, todas as coisas te vão bem. Entenda isso. Quando você ocupa o teu lugar, quando você se posiciona, você vai ser feliz e próspero. Você vai ser abençoado na cidade e no campo. E onde você for, você será uma bênção. E as pessoas que estiverem próximo ao teu redor serão abençoadas através de você. Aleluia. Outra coisa, um homem posicionado, não há quem possa te resistir. Aleluia. Você vai sonhar os sonhos de Deus. Você vai falar o que Deus fala. Você vai ver o que Deus vê. Você vai viver o que Deus desenhou para você. Você vai ter uma fé inabalável. Você não caminha mais pelo que vê, mas você caminha pelo que crê. Aleluia. Você é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você se torna mais que vencedor, aleluia. Você não olha mais para as circunstâncias humanas, você olha para as promessas. Amém, igreja? Não importa, igreja, preste atenção, olha para cá. Não importa de onde seus gigantes vêm, nem o tamanho que eles têm. Não importa a força dos ventos ou a altura das ondas, você está posicionado em Deus. Há uma palavra de Deus que foi derramada sobre você
Amém, igreja? Eu quero profetizar uma nova estação de posicionamento essa noite. A igreja precisa levantar. A igreja precisa, sabe, de uma injeção de ânimo. Não deixa Jesus te pegar pelo cabelo. Toma iniciativa, avança, levanta. E esquece aquilo que o mundo está de frente, batendo de frente com a igreja para tentar te parar, te calar, te intimidar, roubar tuas forças. Cada dia uma novidade, igreja, para te tirar da posição. Mas o homem e a mulher de Deus posicionada em Deus, é somente isso, é suficiente. Ela não vai se intimidar, ela não vai se importar se chegou no iPhone 16, 17, o 20, o 21. Ela não está atenta para isso, ela não está atenta para nada que está lá fora, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. E quem vai sobreviver à igreja no final dos tempos é o homem que está posicionado em Deus, que ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, mas ele olha para o alto, e do alto é que vem o meu socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Viva! A igreja está viva. Eu não vim na certeza de pregar hoje. Eu até falei com o Thiago de manhã na escola dominical. Faz dias que eu estou com a garganta fechada. Tá vendo aí se está fechada a garganta? Não, né, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. O homem de autoridade, igreja. Homem de governo se posiciona em fé. Eu quero profetizar essa noite isso sobre a tua vida. Uma estação de posicionamento. Eu quero ver você, mulher, chegar comigo e dizer: pastora, vamos trabalhar, vamos avançar. Pastora, bora evangelizar. Olha, eu estou esperando alguém chegar comigo e dizer assim: pastora, bora começar uma célula. Eu vou dizer: bora. Eu estou esperando você chegar comigo e dizer: pastora, bora fazer o seu pão, bora lá no ver o peso, bora. Tem obra, igreja. Seara é grande. Poucos são ceifeiros. E os poucos que tem, me perdoa a expressão, covardes. Não estão posicionados em Deus, igreja. A verdade, ela dói, mas ela liberta. A verdade dói, mas liberta, igreja. E igreja, todos que estão aqui têm talentos. Todos. Do mais jovem à mais idosa, que eu acho que sou eu aqui. Todos, igreja, todos têm talentos. Aleluia, Deus. Tem muita gente que não entende. Por que, pastora? Sabe por quê? Porque o homem não quer ser pastor. Aí o Senhor levanta a mulher, porque eu fui com Deus e disse: Deus, é verdade que não tem pastora? O que o Senhor me disse? O Senhor disse: filha, o meu Espírito usa o pastor e usa a pastora. Não parece? O mesmo Espírito que usa o homem, usa a mulher. E às vezes usa a melhor mulher. Tem mulher aí? Tem lugar que eu só prego uma vez. Tem uma cidade aí me esperando para me pregar. Tem lugar que eu só prego uma vez. Não dá mais para guardar. Não dá mais para engolir, igreja. É tempo de falar, porque se tu engole, o diabo vai e fala. Tu não faz, o diabo vai e faz. Não, isso aqui, pastor, eu não posso falar para meus filhos na escola, e aprende. Uma criança chegou com o pai e disse assim, para a mãe, disse assim: mãe, é verdade que Jesus é homossexual? Aí a mãe disse: meu filho, quem te disse isso? Isso lá na escola que eu ouvi. O que foi que falaram na escola? Que Jesus ama todo mundo, homem e mulher.
Você está entendendo que na escola estão ensinando para o teu filho? Estão ensinando para o teu filho que Jesus ama homem e mulher. Quer dizer, deram uma interpretação totalmente errada. E a criança perguntou para a mãe. Então aquilo que tu não ensina para o teu filho em casa, ele vai aprender na escola. Fala um português claro. Uma criança chegou com a mãe dela, e na casa da mãe dela tinha uma mulher que estava com a outra mulher e casada já. Ela chegou lá e disse: olha, a pastora disse, hein? As duas estavam se beijando. Ela colocou eu na fogueira. Ela disse: a pastora disse que é Adão e Eva, não é Adão e Ivo. E ela ainda colocou eu mesmo. Essa pastora, ela não disse. Foi justamente no dia que eu preguei e falei isso. A criança gravou, quando chegou lá, ela viu as duas se beijando. Ela disse: olha, a pastora disse que está errado, que existe Adão e Eva, não é Adão e Ivo na Bíblia. A pastora falou. Então, igreja, te posiciona na tua casa, ensina a real. Abre o Romanos capítulo 1 e mostra para o teu filho, mostra para a tua filha. Vai ensinando na palavra o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Faça isso, te posiciona. Amém? Homens de governo se posicionam em fé. Homens de governo, homens de autoridade, movimentam-se em fé, igreja. Homens de governo, igreja, eles caminham pela fé. Homens visionários se movimentam em fé. O teu posicionamento é resposta de oração. E as portas do inferno não prevalecerão contra um homem posicionado em Deus, igreja. O homem posicionado muda a história de uma geração. E é para esse lugar que Deus te chamou. E é para esse lugar que Deus nos chamou. Já estou encerrando. Davi se posiciona. Israel é abençoado. Davi sai da posição. Toda a sua casa é manchada. José se posiciona. Não falta comida no Egito. Nações se alimentam. Porque vem um jovem que foi posicionado, igreja. Só que os irmãos de José saíram da posição. Agora estão pedindo favor para alguém que um dia fizeram de escravo. Se posiciona como uma ovelha muda. Foi até o matadouro. Judas sai da posição. Se enforcou com a própria corda. Cuidado, igreja. Cuidado com a tua posição, porque a tua posição define o teu destino. Cuidado. Cuidado com a tua posição. É a tua posição que vai definir o teu destino. Quando o seu coração está posicionado, mesmo que o homem não te chame, Deus vai mandar te chamar. Aleluia. Mesmo que ninguém te conheça, mesmo que não seja esquecido, se você está posicionado em Deus, Deus vai te chamar. O copeiro e o padeiro esqueceram de José, mas Deus não esqueceu de José. Pode esquecer de ti, igreja, mas Deus não vai esquecer. Mandou chamar no meio de um cativeiro. Eu vim aqui essa noite, igreja, declarar. Não importa as circunstâncias. Não importa o teu cativeiro. Não importa o que tu estás passando, igreja. Se você permanecer e não desanimar. Se você crer e não duvidar. Se você avançar e não recuar. A promessa que Deus disse que aconteceria. Eu vim declarar que a promessa já aconteceu. Aleluia! Mas para isso tu precisa estar posicionado em Deus. O homem
posicionar, a igreja precisa se posicionar, a mulher precisa se posicionar, você, homem, precisa se posicionar. É diferente aquele que está na brecha da posição e aquele que está fora da posição. Fique em pé, igreja. De mim, aleluia. Eu não estava fazendo nada, mas agora é diferente. Eu vou me posicionar, porque essa mensagem falou comigo. Tenha humildade e declare isso essa noite. O que tem de crente aqui cheio, né? Tu tá cheio, igreja, esvazia. Entrega tudo, igreja, entrega tudo. Entrega tudo. Deus quer trabalhar em você. Ou melhor, através de você. Amém, igreja?